Os filhos de Israel tiveram muitos filhos. E outro faraó, que não tinha conhecido José, começou a ficar preocupado. Ele disse ao seu povo: olhem, os filhos de Israel, esses hebreus são mais numerosos do que nós. Se nós permitirmos que continuem a se multiplicar, eles poderão se juntar ao inimigo e lutar contra nós. Os egípcios, então, decidiram escravizar os hebreus. Sobrecarregaram os filhos de Israel com um trabalho muito pesado. No entanto, quanto mais judiados, mais o povo crescia. Faraó chamou as parteiras dos hebreus e deu-lhes uma ordem: quando as hebreias tiverem meninas, deixem as crianças viverem, mas matem todos os meninos. Uma mulher hebreia escondeu o filho recém-nascido durante 3 meses. Quando já não dava mais, ela colocou o bebê numa cesta vedada com piche e colocou-o na beira do rio. Quando a filha de Faraó foi tomar banho, ela viu a cesta e, ao ver o bebê chorando, a princesa sentiu pena dele e disse: esta criança é dos hebreus. Ela levou o nenê para casa e criou-o como se fosse seu próprio filho. A princesa deu-lhe o nome de Moisés, que significa tirado das águas. Quando Moisés ficou adulto, ele foi visitar seus parentes que ainda eram escravos. Moisés viu um egípcio batendo num hebreu. Quando achou que ninguém estava olhando, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. No entanto, Faraó ficou sabendo da morte do egípcio. Então Moisés fugiu e foi viver em um lugar chamado Midian. 40 anos depois, com aquele faraó morto, os filhos de Israel ainda choravam na escravidão. Deus ouviu o lamento deles e decidiu cumprir a promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó. Moisés havia se tornado pastor de ovelhas. Um dia, quando estava cuidando do rebanho no deserto, o anjo do Senhor lhe apareceu no meio de um arbusto que estava em chamas. O arbusto estava pegando fogo, mas não se queimava. Moisés pensou: tenho que descobrir por que o arbusto, mesmo em chamas, não se queima. Ao se aproximar, Deus o chamou do meio do arbusto. Moisés, Moisés! Estou aqui, respondeu Moisés. Deus avisou: não chegue mais perto. Tire os sapatos, pois você está pisando em terra santa. Sou o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés escondeu o rosto com medo de olhar para Deus. E o Senhor disse mais: tenho visto as aflições do meu povo no Egito e ouvi seu lamento. Sei o que tem sofrido. Vim libertá-los das mãos dos egípcios. Vou levá-los para uma terra boa, onde há muito leite e mel. Moisés, vou mandar você falar com o faraó e pedir-lhe que deixe meu povo sair do Egito. Moisés respondeu: mas quem sou eu para falar com o faraó? Eu não sou a pessoa certa para tirar o seu povo do Egito, Senhor. Quando eu disser aos filhos de Israel: o Deus de seus pais me mandou aqui, e eles perguntarem: como é o nome dele? O que é que eu respondo? Deus falou a Moisés: eu sou o que sou. Você vai dizer aos filhos de Israel: eu sou, me mandou aqui. Moisés disse: meu Senhor, eu me confundo com as palavras. Eu não sei falar direito, eu gaguejo muito. Deus perguntou: quem fez a boca do homem? Não fui eu, o Senhor? Agora vá. Seu irmão Arão fala muito bem. Ele será seu intérprete. Vou lhe ensinar o que falar e fazer. Quando retornar ao Egito, você fará milagres em frente do faraó. No entanto, vou endurecer o coração dele, e ele não deixará o povo sair. Você tem que dizer a faraó: o Senhor disse: Israel é meu filho, meu primogênito. Deixe meu filho ir me adorar. Se você não concordar com isso, matarei seu filho, o seu primogênito.
Moisés e Arão foram falar com Faraó. E eles disseram: o Senhor, Deus de Israel, disse: deixe meu povo ir. Mas Faraó respondeu: quem é esse Senhor para que o obedeça e deixe os hebreus saírem? Não conheço o Senhor, e não deixarei o povo sair daqui, não. Então Moisés falou com Deus: por que o Senhor me mandou? Eu fui conversar com o Faraó, mas o Senhor não libertou meu povo. E Deus respondeu: eu sou o Senhor. Eu apareci a Abrão, a Isaque e a Jacó usando apenas o nome de Deus poderoso. Deus explicou a Moisés que no Egito ele se revelaria como Jeová, o Salvador, a quem os egípcios deveriam adorar. O único Deus verdadeiro, o Criador, e não o que ele havia criado. O Senhor disse a Moisés: volte a falar com Faraó. Pegue sua vara e estenda sua mão sobre as águas do Egito. Moisés e Arão fizeram o que Deus mandou e bateram com a vara no rio. A água imediatamente se transformou em sangue. Os peixes morreram, o rio ficou cheirando mal e os egípcios não tinham mais água para beber. Deus falou novamente com Moisés: vá conversar de novo com Faraó e diga-lhe: o Senhor disse: deixe o meu povo ir me adorar. Se você se recusar, prometo que todo o Egito ficará cheio de rãs. Mas Faraó não atendeu. E as rãs começaram a aparecer e cobriram o Egito todo. Elas entraram nas casas, invadiram os quartos, pularam nas camas, esconderam-se nos fornos e nas tigelas. Faraó chamou Moisés e Arão e implorou: olha, supliquem ao Senhor que acabe com as rãs, e então eu deixarei o povo ir. Mas, quando se viu livre da praga, ele endureceu o coração exatamente como o Senhor havia dito. Então Deus continuou a mandar pragas sobre o Egito. Faraó sempre implorava para que a praga acabasse, mas nunca cumpria o prometido e não deixava o povo ir. Deus transformou o pó do Egito em piolhos. As pessoas e os animais ficaram infestados de piolhos. Os mágicos egípcios disseram a Faraó: isso é coisa de Deus. A seguir, Deus enviou enxames de moscas sobre Faraó e seus servos. Mandou também uma praga terrível que acabou com o rebanho do Egito, mas nenhum animal dos filhos de Israel morreu. Moisés então se colocou diante de Faraó e jogou um punhado de cinzas para cima. As cinzas provocaram feridas nos egípcios e em seus animais. Depois o Senhor avisou que iria fazer chover pedras sobre o Egito. Quem acreditou nas palavras de Deus escondeu seus empregados e os animais dentro de casa. Mas quem fez pouco caso do que ele disse, deixou os empregados e o rebanho para fora. Então caíram do céu pedras misturadas com fogo e arruinaram a plantação, destruíram as árvores e mataram empregados e animais que estavam fora de casa. As pedras só não caíram na terra de Gozém, onde os hebreus moravam. A seguir, Deus mandou uma praga de gafanhotos. Os insetos tomaram conta do Egito a tal ponto de que o país ficou totalmente escuro. Eles comeram todas as plantas que não foram destruídas pelas pedras. Não restou nenhuma folha verde em todo o Egito. Depois, o Senhor mandou uma escuridão enorme. Durante 3 dias, o Egito ficou mergulhado em trevas profundas. Ninguém enxergava um palmo adiante do nariz. Não podiam sair de casa. Porém, nas casas dos filhos de Israel havia luz. Mesmo assim, Faraó não permitiu que todo o povo saísse e até ameaçou Moisés: saia da minha frente. No dia em que você aparecer por aqui de novo, vai morrer. Moisés respondeu: você está certíssimo. Nunca mais nos veremos. Deus disse a Moisés: vou mandar só mais uma praga, e aí será Faraó quem vai implorar para o povo ir embora. Essa praga vai matar todos os primogênitos do Egito, desde o filho do Faraó, o rei, até o filho do empregado mais humilde. Haverá um choro desesperado por todo o Egito. Um choro como nunca se ouviu antes, nem se ouvirá depois. Moisés, reúna todo o povo de Israel e diga-lhe o seguinte:
Cada família deve escolher um cordeiro de 1 ano de idade, macho e sem nenhum defeito. Daqui a 4 dias, ao entardecer, todos devem matar o animal escolhido. Molhem um maço de hisopo no sangue do cordeiro e salpiquem os batentes das portas. Ninguém deve sair de casa antes do amanhecer. Vocês têm que comer a carne assada no fogo na mesma noite, mas não quebrem nenhum osso do animal. A carne deve ser comida com pão sem fermento. Tem que ser assim, pois é a Páscoa do Senhor. Passarei pela terra do Egito e matarei todos os primogênitos, tanto gente quanto animal. Também julgarei todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. E o sangue nos batentes é a garantia de vida nas casas em que vocês estiverem. Pois não permitirei que o destruidor mate ninguém onde houver sinal de sangue. Para não se esquecerem desta data, vocês deverão celebrar anualmente a refeição do pão sem fermento. Esta celebração será chamada de a Páscoa do Senhor. Os hebreus fizeram tudo exatamente como Deus havia ordenado por meio de Moisés e Arão. E à meia-noite, tudo aconteceu. Deus matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho de Faraó, o rei, até o filho de quem estava preso, até mesmo as primeiras crias dos animais foram mortas. Faraó e seus empregados e todos os egípcios acordaram no meio da noite e houve muito choro naquela terra, pois não havia nenhuma casa onde alguém não tivesse morrido. Mas ninguém morreu nas casas que haviam sido borrifadas com sangue. Então, de noite mesmo, Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: Acordem todo mundo, vocês e os hebreus devem se afastar do meu povo. Saiam, vão adorar ao Senhor como tanto querem. Os egípcios apressaram os hebreus, implorando-lhes que partissem o mais rápido possível. Se vocês não forem embora, todos nós morreremos, eles choravam. Na saída, os egípcios deram suas joias e ouro para os hebreus. Os filhos de Israel, cerca de 1 milhão de pessoas, saíram levando seus rebanhos. Tudo aconteceu exatamente como Deus havia dito a Abraão. Seus descendentes foram escravizados e foi na 14ª geração que se livraram do cativeiro. Saíram levando uma grande riqueza. Assim, essa grande nação que Deus chamou de seu primogênito deixou o Egito e acampou à beira do deserto. O Senhor falou novamente com Moisés. Faraó logo vai pensar que os filhos de Israel estão perdidos no deserto. Vou endurecer o coração dele e ele perseguirá vocês. No entanto, a honra será toda minha e os egípcios saberão que eu sou Deus. As coisas aconteceram como Deus previu. Faraó e seus soldados voltaram-se contra os filhos de Israel. Por que deixamos os escravos hebreus partirem? Faraó então tomou 600 de suas melhores carruagens, convocou todo o seu exército e saiu atrás deles. Os egípcios alcançaram os ex-escravos perto do Mar Vermelho, onde estavam acampados. Os hebreus ficaram aterrorizados quando viram os egípcios e clamaram ao Senhor. Moisés então disse ao povo: Não tenham medo. Fiquem calmos e observem como Deus vai nos salvar. Vocês estão vendo esses egípcios pela última vez. O Senhor vai lutar por nós. Deus falou a Moisés: Erga sua vara, estenda seu braço sobre o mar e divida o mar. Os filhos de Israel caminharão em terra seca no meio das águas. Moisés fez o que o Senhor ordenou. Deus mandou um vento forte do leste separar as águas. Os hebreus atravessaram o mar pisando em chão seco. As águas formavam um muro dos 2 lados do povo. Todo o exército de Faraó, cavalos, carruagens e cavaleiros, saiu perseguindo os hebreus pelo mar seco. Deus, porém, atrapalhou os soldados egípcios, fazendo com que as rodas das carruagens caíssem, impedindo que avançassem. Os egípcios entraram em pânico. Vamos fugir, porque o Senhor está lutando pelos hebreus.
Deus falou com Moisés: estenda seu braço sobre o mar. Moisés estendeu o braço e o mar voltou ao lugar. Os egípcios tentaram escapar, mas Deus os derrotou no meio do mar. A água cobriu o exército de Faraó, suas carruagens e os seus cavalos. Tudo e todos foram destruídos. Mas os hebreus atravessaram em terra seca. Quando eles viram o grande milagre que o Senhor havia feito contra os egípcios, ficaram impressionados, reverenciaram a Deus e acreditaram no Senhor em Moisés, seu servo.